pessoal, bem-vindos! Que saudade de estar aqui com vocês em live. Tá ficando cada vez mais desafiador estar ao vivo, viu, gente? Com a gravidez, porque aí vem cansaço, né? À noite, gente, é um horário assim meio difícil pra grávida, porque dependendo de como é que foi o dia, já consumiu toda a energia. Chega à noite, a gente tá só querendo deitar. Mas eu vou estar tentando pelo menos fechar com vocês uma vez na noite, né? A gente antes estava fazendo 2 vezes, mas eu quero estar aqui com vocês porque é um momento pra mim também muito especial. Eu adoro fazer as lives, vão chegando, mandem para todo mundo, tá? Para as pessoas queridas essa live. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema fundamental para os vínculos de afeto, que é a comunicação, né? Então muitas relações adoecem, se desencontram pela dificuldade da comunicação, que não tem a ver só com não falar, né, mas também como se comunicar, que não tem a ver só com o que sai da nossa boca, mas também como o nosso corpo, né, a entonação é feita durante esse processo. Então a gente vai aprofundar bastante nisso, isso é muito poderoso, tá? Saber comunicar as nossas percepções e as nossas emoções é puro poder pessoal, gente. É pura inteligência emocional. Então a gente tá falando de uma coisa fundamental para os vínculos, né? Os vínculos que são coisas tão importantes da nossa vida, né? Tão importantes os vínculos da nossa vida, né? As pessoas que a gente quer estar junto, as pessoas que a gente ama. Então, né, que a gente possa fazer isso cada vez progredindo mais. Isso é um poder pessoal, né? Algo que te ajuda na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? E que ajuda as suas relações. Então, temos que investir muito, né, nesse processo de comunicação, tá? Vamos começar, a gente deu 3 minutinhos aí do início. Com o tempo o pessoal vai chegando. Manda aviãozinho pra todo mundo que você gosta, tá? E vamos começar a live de hoje. Esse tema foi um tema, inclusive, escolhido por vocês, diamantes, né, da semana passada. Mas aí, como eu disse, semana passada eu não consegui vir, né? Tive aí esses contratempos da gravidez. Então, estamos fazendo essa semana para não perder o compromisso com vocês. Bom, como eu sempre falo para vocês, né, eu gosto de iniciar as nossas lives e fechar as nossas lives com uma frase de introdução. E hoje eu vou começar essa live falando um pouquinho sobre algo fundamental, tá? Dentro do nosso processo, que é comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. Por quê? É importante esse ponto. Porque uma das estratégias de maior poder, de maior inteligência emocional na hora de se comunicar é exatamente ter esse cuidado, né, essa atenção de transmitir essa informação de uma forma que seja mais compreensível para o outro, que seja mais atraente ou mais efetiva, tá? Para o outro. Isso é um ponto muito importante, né? Porque não adianta, veja, o que a gente mais quer quando a gente fala alguma coisa é ser compreendido, não é? Senão perde o valor da comunicação. O que adianta eu falar alguma coisa que me machuca se o outro não consegue compreender isso? Então hoje a gente vai entender um pouco algumas estratégias, né? E algumas coisas fundamentais para que a gente chegue nesse que é o grande objetivo. Vamos dizer assim, esse daqui é o ponto final, tá? Esse é o ponto final. A gente vai ainda passar por vários outros pontos até chegar nesse ponto final, que é ser compreendido. Essa é a última etapa da comunicação, mas também é uma das mais importantes. Só que existem várias coisas que acontecem antes da gente falar, né, e chegar nesse lugar de ser compreendido, que a gente vai trabalhar aqui hoje também, tá bom? Então, gente, primeiro ponto fundamental, que a gente precisa entender de uma vez por todas, tá? De uma vez por todas, para que a gente possa construir relações, a gente precisa entender que o que a gente pensa, o que a gente sente, são responsabilidades nossas. É sua responsabilidade o que você sente e o que você pensa. É sua responsabilidade transmitir isso. Ai, Adri, mas foi o outro que ocasionou. Foi o outro que fez eu sentir isso. Tudo bem. Entenda, né? O que o outro gerou enquanto sentimento, enquanto reflexão, enquanto pensamento em você, é uma coisa que ele participou.
Mas a partir do momento que está em você, isso é uma responsabilidade pessoal. Por que que eu falo isso, gente? Porque uma das coisas que mais gera frustração, né, que mais gera desencontro, que mais gera mágoa, rancores, é o quê? É a falta de fala. É eu achar que o outro tem que saber o que eu estou pensando, que o outro tem que saber o que eu estou sentindo. E geralmente a gente faz isso porque a gente ainda não se responsabilizou e não entendeu que a nossa existência, né, é algo intransferível. Primeiro, as pessoas não vão pensar e não vão sentir como a gente e tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe por quê? Porque as pessoas tiveram outras experiências. Porque as pessoas, né, tiveram um impacto cultural, por exemplo, diferente. Quando a gente fala sobre um casal de homem e mulher, por que que isso pode ser tão difícil? A comunicação pode muitas vezes ficar tão difícil. Porque a gente tá falando de duas pessoas que se construíram em processos totalmente diferentes dentro de uma cultura. O que foi incentivado, o que foi reprimido para um foi totalmente diferente do que foi incentivado e do que foi reprimido para o outro. Então, ficar numa expectativa de que aquela pessoa simplesmente adivinhe ou se sensibilize é um pouco arriscado. É um pouco arriscado, tá? Eu, Adriana, prefiro comunicar. Eu sou do tipo de pessoa que acho que falar é sempre muito mais efetivo e me garante proteção da relação do que eu esperar que o outro entenda aquilo, que o outro sozinho, né, tire as conclusões que eu espero. Eu acho que isso é muito arriscado, tá, gente? Às vezes pode acontecer um casal que já se conhece há muito tempo, que já se comunica muito, pode acontecer uma situação ou outra do outro já entender no ar o que tá sentindo, pensando, mas isso não é via de regra, gente, né? Não é via de regra, nem para as relações amorosas, nem para as outras relações. Seja você seu chefe, seja você um amigo de trabalho, seja você um colega, né, da vida. A gente tem que estar muito atento à responsabilidade que a gente tem na nossa vida, que é transmitir para o outro a nossa existência. Sentir, pensar, opinião, percepção é existência. É isso que nos faz seres humanos, né? O fato da gente sentir, pensar, ter opinião, perceber. Isso é existir. Isso é o que compõe a nossa mente. O que compõe a nossa mente são todos esses aspectos. Então, se eu não me responsabilizo pela minha existência, né? Se eu projeto isso no outro, qual é a chance de eu sair dessas situações frustrado, né? Inseguro? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, esse é um ponto principal, né? Não espere que o outro adivinhe o seu sentimento, ou suas necessidades, ou suas percepções. Comunique, isso é uma responsabilidade sua. Toda vez que você se sentir desconfortável em comunicar alguma coisa, pense. Pode estar sendo desconfortável eu comunicar isso, mas vai ser muito mais desconfortável isso acontecer de novo. Mas vai ser muito mais desconfortável essa pessoa não entender por que que eu tô dessa forma. Por que que isso me machucou, por que que eu estou afastado, ou por que... Percebe? A comunicação, gente, as pessoas às vezes assim, Adri, mas eu não quero falar pra não desagradar. Gente, isso é um perigo. É um perigo. Continue não falando e não desagradando, pra você ver se daqui a pouquinho essa relação acaba. Se daqui a pouquinho você não explode, ou você não fica tão magoada e tão rancoroso com essas situações das quais você nem se comunicou, que você não quer ir embora daqui a pouco desse vínculo. Então não, gente, comunicação ela pode ser desagradável no momento, mas ela protege, ela gera intimidade, ela faz processos acontecerem dentro da relação. Quando a gente fala para o outro, a gente está deixando o outro nos ver, e isso é intimidade. Porque, entenda, em muitas coisas que vão ser comunicadas, não é sobre certo e errado. É sobre sentimento, é sobre individualidade. Ixi, Maria, desligou a luz aqui. Ficou ruim, gente, assim? Desligou a luzinha do... Bom, ficou ruim não, né? Tá só um pouquinho mais escuro. Mas desligou o negocinho aqui do tripé. Então, comunicação, gente, é intimidade. É troca. Percebe? Se você deixa de falar, né, porque você tá com medo de desagradar, porque você tá com medo do outro não gostar, ou qualquer outra coisa do tipo, entenda,
Você não tá vivendo essa relação de forma intimista, amorosa. Você precisa se perguntar se esse não é um desafio seu, se essa não é uma projeção sua. Quando eu penso, se eu falar isso, fulaninho não vai gostar. Será que você não tá projetando, né, a sua insegurança de que você tem que ser agradável sempre para ser amado? Ou será que você não tá projetando, né, sei lá, alguma coisa sua do tipo, eu não gostaria, né, de alguém falar isso, então eu não vou falar, eu não vou comunicar, a forma que você vai comunicar, porque tudo isso pode ser trabalhado e pode ser pensado. Então, toda vez que os meus clientes me trazem demandas, né, seja da relação, seja com o chefe, seja do... Sempre a ferramenta que vai ser trabalhada é como a gente vai comunicar isso. Nunca vai ser, vamos esperar e ver o que vai dar. Ou, nossa, essa pessoa deveria ter adivinhado isso. Eu nunca vou sair desse pressuposto, gente, nunca. E eu já vi maravilhas acontecerem. Maravilhas acontecerem, tanto para quem fala quanto para quem escuta. Eu já vi muitos nós desatando com uma boa comunicação. Muitos nós desatando por uma boa comunicação. Eu já vi muita relação amadurecendo e crescendo com uma boa relação, com uma boa comunicação. Então, comunicação é muito poderoso, muito poderoso. A gente não deve, de forma nenhuma, né, amenizar o poder da comunicação por a gente sentir desconforto, por a gente sentir medo, a gente deve encontrar formas de nos amadurecer, de nos desenvolver para que a gente faça isso melhor e não o contrário. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez uma cliente minha, ela tinha muita dificuldade de pedir. Por quê? Porque ela tem aquela personalidade mais, ou seja, forte, né? A pessoa que tem que dar conta de tudo sozinha, a pessoa que não pode mostrar vulnerabilidades, necessidades. Então, era um grande desafio para ela pedir. Só que ela ia para o trabalho de metrô. E aí, uma vez o metrô entrou de greve. Então, o que ela teve que fazer? Ela teve que pedir para uma amiga do trabalho para dar carona para ela, de ida e volta. Essa amiga falou, beleza, te dou. Fui lá, buscou ela, levou o trabalho, na volta foi e deixou ela. Ótimo. Só que olha só o que aconteceu. Na hora dela sair do carro, né, nesse primeiro dia, ela não falou. Olha, eu vou precisar de carona amanhã também. Você pode me dar? Ela não falou. Por que que ela não falou? Ela não falou porque ela tem dificuldade de pedir. Ela tem dificuldade de pedir. Então, mas o que que ela sentiu? Essa pessoa deveria saber que amanhã eu vou precisar de carona. Por que que ela não me ofereceu? Por que que ela não me ofereceu? O metrô amanhã vai estar de greve, né? E aí vem a coisa da pessoa assim, eu pensaria assim, eu faria assim. Não, Dri, se fosse eu no lugar, com certeza eu pensaria, nossa, mas amanhã fulaninha vai precisar de carona de novo. Gente, pode ser que a pessoa pense, ela tenha essa sensibilidade, esse cuidado de pensar? Pode, mas pode ser que não. Que a pessoa esteja distraída, que a pessoa esteja pensando em outras coisas, que a pessoa... Não quer dizer que a pessoa está de mau grado, que ela não vai fazer isso por você. Só quer dizer que precisa ser comunicado. Mas o meu medo de mostrar a minha vulnerabilidade, de precisar do outro, o meu medo, né, de ouvir um não, porque assim, isso é parte fundamental, gente. Inclusive eu tenho live sobre isso. O poder de saber lidar com a frustração. Quando você morre de medo de ouvir um não, isso comanda, controla a sua vida. Você se torna refém desse medo. Então a gente tem que aceitar que se expressar é responsabilidade nossa. A gente não tem poder nem controle do que vai acontecer do lado de lá. Poderia ser que a amiga dela falasse, amanhã não vai dar, porque amanhã, sei lá, né, eu vou mais tarde, ou amanhã eu não vou voltar pra casa, eu consigo te levar, mas não consigo te trazer. Poderia, mas por que que isso teria que ser levado tanto pro lado pessoal? Por que que seria alguma coisa que iria me maltratar? Por que que eu levaria isso pro lado pessoal, né, gente? Um favor é uma coisa que a pessoa pode ou não pode, tá tudo bem. Mas entende que existe muito da gente nessa dificuldade de comunicar. Não é sobre o outro, é sobre mim. A responsabilidade da necessidade é minha. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho pra ela entender. Porque aí ela ficou chateada com a menina ajudou ela. E ela ficou chateada que a menina não teve essa sensibilidade. Então, a gente tem que trabalhar ali pra ela entender que aquilo é uma responsabilidade dela. Que para que ela esteja, né, mais efetiva na vida, mais leve, mais livre, mais tranquila na vida, ela precisava aprender a se comunicar melhor. Porque quando você se comunica melhor, gente, as coisas da sua vida funcionam melhor.
se tornam mais efetivas. Outro exemplo, uma cliente estava super chateada com uma situação no trabalho, né? E uma situação que já tinham falado que ia resolver, não resolvia. E aí, ela já tinha falado, Dri, mas eu já cobrei isso. Falei, ok, vamos buscar uma nova estratégia de comunicação? Se você já cobrou, já falou e isso não foi o suficiente, marque uma conversa com a sua chefe e agora vamos falar sobre uma pauta diferente, que é como você se sente nessa situação. Por quê? Porque ela estava se sentindo extremamente desrespeitada, desqualificada, agredida, abusada com a situação, porque estavam passando para ela uma função que não era dela. E ela estava segurando essa função um tempão. E isso não estava se resolvendo. Vamos trabalhar isso. Foi também uma dificuldade, por quê? Porque a gente aprende, gente, que a gente não pode mostrar a nossa vulnerabilidade. Falar de sentimentos é uma coisa proibida, principalmente no meio profissional, né? É como se fosse um monte de robô trabalhando, né? Ninguém ali é ser humano, tá todo mundo magoado, tá todo mundo amargurado, tá todo mundo ofendido, mas ninguém fala sobre isso. Gente, isso não existe. Hoje, qualquer grande e boa empresa atual, que esteja atualizada em termos do que gera produção, sabe que pessoas satisfeitas produzem mais. Precisa se falar da humanidade das pessoas. Por que hoje está se investindo tanto em gestão de pessoas, em RH? Por quê? Exatamente pelo fato de que uma pessoa que é escutada, uma pessoa que é ouvida, uma pessoa que é levada em consideração, ela vai ter uma troca com a empresa. Entenda, né? Emprego é uma troca. Eu tô trocando com aquela pessoa, ou seja, eu tô trocando com aquela empresa, eu tô trocando com o meu chefe, é uma relação da mesma forma, né? E foi desafiador, por quê? Porque é isso, a gente aprende, né, que a nossa humanidade, ela muitas vezes ela é vista como fraqueza. Então pedir algo, falar de uma coisa que eu não gostei, falar de uma coisa que me faz sentir, então qual foi o convite nessa situação? Ela fala como ela se sentia, olha, eu me sinto desrespeitada nessa situação, eu sou uma pessoa que sempre me dedico muito, mas eu me sinto agredida com essa situação que não se resolve. E isso realmente tá me deixando desmotivada, isso tá me deixando... Gente, foi uma conversa, né? Primeiro a gente amadureceu ela pra ter essa conversa, mas foi uma conversa tão resolutiva, onde ela foi tão acolhida, tão... Poderia não ter sido? Poderia não ter sido, né, gente? A gente tem como controlar isso? Não tem. A gente não tem como controlar isso. Como a outra pessoa vai reagir, a gente não tem. Mas a gente tem que estar sendo coerente com a gente. Sabe por quê? Porque caso o resultado, o retorno, não seja o que você espera, isso já é parte do processo necessário para você tomar suas decisões. Por quê? Ela já estava com vontade de sair da empresa. Já estava com vontade de sair daquela empresa. Assim como muitas pessoas não falam, ficam magoadas, frustradas dentro da relação e já querem sair da relação. Querem largar uma amizade, querem largar um namoro, um casamento, mas nunca se comunicaram sobre as coisas que realmente precisam. Às vezes acontece da pessoa comunicar e não ter o retorno esperado. Acontece, mas isso não é importante? Isso não é mais uma pauta para sua decisão? Que é, mesmo fazendo a minha parte, mesmo expondo a situação, mesmo buscando solução, porque comunicação é busca de solução. Isso não resolveu. Então, ok, isso vai te deixar mais seguro, mais confiante de buscar o seu caminho. De então buscar uma outra solução, que às vezes é então se retirar desse processo, dessa empresa, dessa relação, ou seja lá o que for. Mas tomar essa decisão anterior a isso, né, gente, pra mim, na minha concepção, é você não estar sendo fiel, honesta, coerente com você. E saúde é coerência. Então a gente tem que trabalhar muito, né, a nossa humanidade, fazer as pazes com a nossa humanidade que é emocional, a nossa humanidade que é demandante, que tem limites. A gente precisa fazer as pazes com isso, porque o primeiro ponto de nó de uma comunicação é exatamente as repressões, é a confusão, né? Então esse é o segundo ponto de hoje. O primeiro ponto é se comunicar, gente, é uma responsabilidade pessoal de cada um. O que você sente e o que você pensa
O que você percebe é uma responsabilidade sua. E expressar isso é uma forma de estar vivo, de existir, de ocupar um espaço. Nas relações, no trabalho, né? É você realmente ocupar um espaço da sua existência. Aí, qual é o grande inimigo da comunicação? A confusão. Por que as pessoas ficam confusas? Olha só, se nem eu estou segura, né, sobre o fato de eu sentir, pensar ou perceber aquilo ser algo confiável, como é que eu vou transmitir isso? Não vou. Ou eu não transmito, porque aí eu fico envergonhado, eu fico com medo de estar sendo injusto, culpado, né? Muita gente tem essa coisa com os limites. Aí se eu disser não, ou se eu falar que eu não gostei de alguma coisa, tadinha da pessoa, ou eu vou ofender a pessoa, eu sou uma pessoa má, ou tá sendo inconveniente, ou sei lá o que, né? Então, se isso não tá bem resolvido em mim, como é que isso vai ser transmitido? Não vai. Então, primeiro a gente tem que estar atento aos nossos processos de confusão. O que é a confusão? O que gera confusão, gente? O que gera confusão? Repressões, insegurança, autodesqualificação. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que não gosta eu tenho um marido que não ajuda essa pessoa. Então, esse marido nunca ajuda, né? Ele nunca... Não ajuda. Mas eu sinto esse desconforto. Mas quando eu penso em pedir pra essa pessoa ajudar, eu começo a sentir que talvez eu esteja sendo exagerada, que talvez seja uma questão minha, né? Ou seja, eu que tô sendo fraca, eu que tô sendo exagerada, eu que tinha que dar conta disso sozinha. Isso acontece, tá? Eu tô falando sobre um fato real, um caso real. Veja, eu posso até comunicar, fulano, eu não tô gostando que você não tá me ajudando nisso daqui. Aí, o que geralmente o fulano fala? Mas eu tô muito ocupado. Mas eu tô... Nem sempre as pessoas, gente, vão receber a nossa comunicação de primeira, acolhendo aquilo e concordando. E é verdade, eu vou te ajudar. Nem sempre. Às vezes as pessoas vão primeiro reagir ao que a gente fala. Faz parte, por quê? Na hora que eu estou querendo sair da zona de conforto, eu também convido o outro a sair da zona de conforto. E às vezes o outro não vai querer sair da zona de conforto no primeiro momento. No primeiro momento. Fulano, tô querendo sua ajuda, né? Eu tô fazendo isso muito sozinha, tava precisando da sua ajuda, etc. Aí vai falar assim. Desculpa, gente. Ainda bem que é virtual, né? Aí o outro vai responder assim: mas olha só, você tá exigindo muito de mim, eu tô trabalhando, eu tô não sei o que, eu tô nananã. Se eu estou insegura e confusa com essa comunicação, o que acontece? Acabou. Eu já tava querendo me ver, né, fraca pedindo ajuda, ou inconveniente, ou qualquer coisa do tipo, porque eu sou forte, eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Eu já tava querendo ver isso. No momento que o outro responde dessa forma, pronto, é a fome com vontade de comer. Percebe? Ou seja, realmente, eu tô exagerando. Realmente, ou seja, eu me torno uma pessoa extremamente manipulável. Porque eu não tenho fé e nem confiança no que eu sinto e no que eu percebo. Eu mesmo não confio, né, no que eu percebo. Eu mesma desqualifico. Então, quando eu, né, não estou saudável comigo mesmo, a minha comunicação vai virar um escarcéu. Outro exemplo. Fulaninho tá fazendo uma coisa que eu não gosto. Do tipo, meu namorado é controlador comigo. Aí eu tenho a fantasia de que eu só vou ser amada se eu for agradável. Ou seja, fulaninho é controlador comigo. Aí eu vou e digo um não. Aí fulaninho dá um show quando eu digo não. Bate a porta da casa, sai, nananana. Por quê, gente? Porque fulaninho não está confortável com o meu não. O que ele tá acostumado? A controlar. Engasguei. Então, quando eu digo não... Calma aí. Então, quando eu digo não, é óbvio que fulaninho vai reagir, porque ele quer me controlar. Ele não está adaptado ao meu não. Vamos dizer que eu sempre aceitei, me submeti ao controle de fulaninho. Eu preciso tomar consciência que a minha falta de posicionamento é parte desse processo. É uma participação ativa desse processo de controle do outro sobre mim. E aí, quando eu tô confusa do tipo, ai meu Deus, eu tô desagradando, essa pessoa vai me abandonar e não vai me amar mais.
Na hora que ele bate a porta e vai embora, eu cedo. E aí eu volto. Adri, olha só, eu disse não, mas não teve efetividade nenhuma, tá? Eu disse não, mas não funcionou. Mas entenda, comunicação, gente, é algo que tem que acontecer de forma constante, persistente e coerente. Não é um não que você dá, não é uma vez que você fala que tudo se transforma. A gente tem que entender, e ainda mais quando a gente está em processos ali de repetição por anos. Às vezes as pessoas estão num relacionamento por anos, repetindo aquele mesmo padrão por anos. Quando você quer quebrar um padrão dentro de uma relação, você tem que entender que, assim como você ficou anos reforçando um processo, você agora precisa ter persistência. Você precisa ter constância nesse não. Porque no primeiro dia o fulaninho vai bater a porta. Às vezes no segundo dia vai ver que não teve efetividade. Porque o que acontece? Quando o outro tem dificuldade de aceitar o que você tá falando, a primeira coisa que ele vai tentar é te manipular. Como é que se manipula uma pessoa? Fazendo ela se sentir culpada, fazendo ela sentir medo de perder a relação. Muitas pessoas fazem isso, né? Aí, o que acontece? Óbvio, né, gente? Se isso é uma coisa persistente, provavelmente isso é uma relação abusiva e a melhor coisa é ir embora. Mas eu já vi muitas vezes a pessoa, quando ela fica confiante na percepção dela, então não, realmente isso não tá certo. Eu não vou mais admitir isso. Ela consegue colocar isso de forma tão assertiva e consistente que o outro aceita, transforma. Então isso muitas vezes acontece. Pode acontecer de não acontecer? Pode. E aí, como eu falei antes, o que tem que ser usado, então, isso como pauta? Realmente essa relação não dá certo pra mim. Realmente essa relação é tóxica e não funciona pra mim. Mas entenda, se você não tá seguro, quando o outro reage, a sua fala, você fica imediatamente confuso. Você fica confuso, porque você não tá seguro. Então, entenda, a confusão é uma inimiga da comunicação. Porque vai fazer essa comunicação ficar frágil, essa comunicação ficar rala, essa comunicação ficar confusa, do tipo, eu não posso ser desagradável, ou seja, eu vou falar de uma coisa que eu não gosto sorrindo? Ai, olha só, então, porque você faz isso eu não gosto, tá? Mas assim, entende? Ou seja, eu não vou ser assertiva, olha, isso que você tá fazendo, eu não gosto, não quero que se repita, porque eu não acho que isso é um direito seu. Se você tá inseguro com isso, vamos conversar sobre isso? Olha a diferença. Então, quando a gente tá confuso, a nossa comunicação, ela não é persistente, ela não é coerente, né? Ou seja, ela sai com aspectos confusos, né? A gente se torna extremamente manipulável, né? Porque se o outro quer resistir a essa primeira fala, imediatamente eu vou ficar morrendo de medo da reação do outro, ou seja, eu vou voltar, retroceder, tá? Então, é importante que a nossa comunicação, que a gente esteja seguro, até para que a gente possa lidar com as consequências disso, né? Então, por exemplo, se eu vou lá no meu chefe, vou falar isso, olha, não tô gostando, tô me sentindo desrespeitado, tô nananana. E o meu chefe, ele pode levar aquilo em consideração, o que muitas vezes, a maioria das vezes acontece, tá, gente? As pessoas recebem muito bem quando a gente fala sobre a gente. Mas pode ser que não, pode ser que seja um chefe duro, né, frio, rígido, né, e aí isso tem que fazer você pensar. Será que eu quero ficar nessa empresa onde os meus limites não são respeitados? Será que eu quero ficar nessa relação onde, por mais que eu me posicione e coloque limite e mostre, né, que eu não gosto disso, que não é respeitado? Às vezes a comunicação vai te ajudar até a resolver esses processos de uma forma mais eficiente, né? Mas o fato do outro não reagir da forma que você espera não quer dizer que a sua comunicação não tenha sido efetiva. Inclusive, gente, essa é uma coisa muito importante, que é, isso faz parte de um processo de autoestima com você mesma. Quando você fala o que você sente e o que você pensa, o que você está comunicando para você? Eu sou importante. O que eu sinto, o que eu percebo, o que eu penso é importante. Então tem o direito de existir, tem o direito de ser dito. Quando você não fala
O que você tá reforçando pra você é que aquilo é inconveniente, é que aquilo é fraqueza, é que você não é bom o suficiente, é que você é má, é porque você não vai ser amado se não for daquela forma. Enfim, você tá nutrindo um monte de neuroses, repressões, inseguranças. Então a gente tem que ficar atento. Atento. Falar, além de ser importante para as relações, é importante para a sua relação com você mesma. Tem a ver com você honrar a sua existência. Ah, Adri, mas eu vou... Então agora sair falando qualquer coisa. Não, calma aí. Antes disso, né? Isso está além das minhas habilidades no momento. Relógio respondendo. Então agora sair falando qualquer coisa. A Siri não entendeu. Calma aí, não, Siri. Não fala mais, não. Não sei se eu entendi direito. Gente, a Siri agora quer participar da live. Deixa quieta. Então, olha só. É claro, eu tô falando primeiro de um ponto interno, que é a confusão. Quando a gente entra no processo de autoconhecimento, uma coisa muito legal vai acontecer, que é o quê? A gente vai começar a se responsabilizar por coisas que são nossas. Quer dizer o quê? Vão acontecer situações que eu posso ficar magoada. Mas às vezes eu vou perceber que aquela mágoa tem a ver mais comigo do que com o outro. Do tipo, eu sou uma pessoa que tô sempre servindo todo mundo. Eu tô sempre fazendo mais do que eu deveria pros outros. E aí eu sempre tenho uma expectativa de que os outros façam isso por mim também, não é mesmo? Se abandonem por mim, assim como eu me abandono por você, tá? É a pauta de uma relação tóxica e codependente. Quando a gente começa a ter autoconhecimento, a gente pode se magoar com uma coisa que a pessoa não fez pela gente. Mas aí a gente vai começar a ter o poder de entender que aquilo fala sobre uma questão nossa. Não, sou eu que faço muito, que faço além, e agora eu tô exigindo que essa pessoa faça também. Então, saber diferenciar o que é meu e o que é do outro é um poder que só o autoconhecimento nos gera. Enquanto a gente não se conhece, enquanto a gente não tem esse ato de coragem de se conhecer para se responsabilizar pela nossa própria humanidade, para se responsabilizar pelo nosso próprio progresso, porque olha só, gente, como isso é contraditório. Se eu quero estar melhor daqui 5 anos... Se eu falar assim pra alguém, como você quer estar daqui 5 anos? Todo mundo vai responder melhor do que tá hoje. Ou seja, a gente tem uma expectativa de progresso. Mas se eu não tenho disposição de ver as minhas questões humanas, que eu não vou nem chamar de falha só, que eu vou chamar de demanda, de dor, de trauma, né, de limite, de desafio, que é assim que a gente vai olhar na terapia, né? Quais são os seus desafios? Adri, eu morro de dificuldade de ouvir as pessoas. Eu quero logo impor o que eu penso. Adri, eu morro de dificuldade de desagradar e de dizer um não. Gente, tem algo que é melhor ou pior nisso? Não. Como que um psicólogo escuta isso? Isso é uma dor sua. Por que você tem que estar sempre impondo o que você pensa e sente? Provavelmente porque você tem medo de ser agredido, desqualificado. Isso geralmente é um trauma. Provavelmente isso é um trauma. Ou isso é uma referência, era assim que lá em casa acontecia, né? Era uma casa agressiva, então quem falava mais alto é que levava o que era escutado, né? Então um ambiente agressivo, que me deixou agressivo também. Não, André, eu morro de medo de dizer não. Então por quê? Porque você teve que aprender a servir sua mãe e seu pai? Porque você teve uma referência feminina ou masculina de que tem que estar sempre resolvendo as coisas dos outros para ter valor? Enfim, isso, gente, são questões humanas. É assim que o psicólogo ouve. Como uma questão, um desafio seu, parte do seu desafio humano. Mas eu quero progredir sem olhar pra isso. Como é que isso vai acontecer? Me diz. Como é que eu vou estar melhor amanhã se eu não fiz nada de diferente de hoje pra amanhã? Eu sou a mesma pessoa. Não vai rolar. Não vai rolar. É igual na palestra da Brené Brown, né? Ela fala assim: quantos de vocês escutou que vulnerabilidade é fraqueza? Aí, todo mundo da plateia levanta a mão. E quantos de vocês escutou que deve ser corajoso na vida? Todo mundo levanta a mão. Gente, isso é contraditório. Se você quer ser corajoso na vida, coragem tem a ver com o quê? Exposição. Se você não topa ser vulnerável, ou seja, se você não topa existir na sua humanidade, que quer dizer o quê? Ser visto no que você é bom, no que você não é tão bom, nas suas coisas, nos seus poderes, nas suas falhas, nos seus sentimentos.
na sua tristeza, na sua raiva, na sua alegria, no seu afeto. Como que você vai ser corajoso? Como é que você vai fazer isso acontecer? Que coragem é essa? É a mesma coisa, como que eu vou progredir se eu não quero olhar o meu desafio pessoal? Né? Então a gente precisa ressignificar autoconhecimento. Né? Não tem a ver com me julgar, porque isso a gente já faz. Na verdade, o autoconhecimento vai te ajudar a olhar para você, para sua humanidade de uma forma mais amorosa, mais respeitosa e menos julgamento. É o que vai fazer você progredir. Porque quanto mais você consegue olhar para isso sem que seja uma ameaça, ou seja, eu olho para minha humanidade sem que aquilo seja uma ameaça sobre o meu valor, ou seja, o que define o meu valor é ser perfeito. O que define o meu valor é ser boazinha. A boazinha, ela vai precisar olhar para as maldades dela. Ela vai precisar olhar para o egoísmo dela. Ela vai precisar... O durão vai ter que olhar para os medos dele, vai ter que olhar para as fragilidades dele, para as demandas dele. Quando eu olho para mim, aprendo a olhar para a minha humanidade com respeito e não com julgamento, qual é o convite? Que eu descubra mais. Parei de ter medo de olhar para isso e comecei a querer olhar para isso. Olha como muda. Aí é quando eu tenho mais chance de progredir. Então, a nossa comunicação, gente, ela é um ato direto de quem somos. Quando a gente está mais bem resolvido com as nossas emoções, a gente está menos confuso. Tanto sobre o que é meu e o que é do outro, quanto sobre o nosso direito de expressar aquilo que a gente sente e percebe. Então, essa é uma expressão direta de quem sou. Eu estou transmitindo para o mundo de formas diversas, no meu corpo, no meu rosto, na minha fala. Eu estou transmitindo para o mundo quem sou. Quem sou. Então, se eu não confio em mim, se eu me julgo, se eu me desqualifico, se eu me critico, essa comunicação vai ser toda truncada, né? Inclusive, dessa forma, eu vou misturar o que é meu e o que é do outro. Então, o fato do outro ficar chateado com uma coisa que eu falei, eu vou estar misturando aquilo como uma responsabilidade minha. Não. Gente, tá tudo bem, faz parte da relação. Uma relação, ela não é feita só de momentos fáceis e bons. Uma relação também é feita de desafios. E comunicar isso, né, ter o compromisso de comunicar aquilo. O que você quer dizer quando você fala pra uma pessoa uma coisa que te magoa? Você tá falando que essa pessoa é importante na sua vida. Porque se não me magoasse, quem é essa pessoa na minha vida? Dane-se ela na minha vida, então. Não quero saber ela na minha vida. Porque se ela não me atinge em nenhum nível, então ela não é importante pra mim. Quando eu comunico com uma pessoa que eu não gosto de uma coisa, entenda, eu estou dando um passo de intimidade, eu estou dando um passo de nutrir aquela relação. E isso é real, gente. Muitas relações são salvas pela comunicação, salvas. Mas a gente primeiro tem que estar, então, atento ao que é nosso e que é do outro. Para que a gente não fique também projetando coisas nossas nos outros. Né? Como, por exemplo, aquele exemplo que eu trouxe, né? De fulaninha deveria ter adivinhado que eu queria uma outra carona. Né? Deveria ter pensado e refletido e trago, porque seria uma sensibilidade da parte dela. Complicado, né? Então, antes de comunicar, aí alguns pontos, eu vou passar aqui para alguns pontos que eu anotei que são importantes. Antes de comunicar, identifique o que você está sentindo e pensando. Ou seja, eu tô com raiva? Eu tô triste? Eu tô com medo? Né? Eu tô magoado? O que eu tô? Identifique o que eu tô sentindo, o que eu percebo. Identifique, né, a sua ideia, né, a sua percepção. Tenha primeiro esse contato com você, porque uma das questões também é que às vezes as pessoas saem falando de qualquer jeito. E às vezes isso pode não ser muito efetivo. Depois, verifique, né, se é uma questão sua ou uma questão do outro. Que é esse ponto que eu tô falando que vai acontecer a partir do autoconhecimento. Ou seja, isso é uma expectativa minha? Porque vamos dizer que essa minha cliente chegasse pra pessoa e falasse assim: olha, eu tô muito magoada porque você não me ofereceu carona pra amanhã. Ela estaria projetando uma questão dela, né? Ao invés de falar: olha, você pode me dar uma carona pra amanhã? Né? Então ela está sendo efetiva na necessidade dela, que é: eu preciso de uma carona pra amanhã. Olha, eu estou magoada porque você não me ofereceu uma carona pra amanhã. Isso é mais uma projeção.
né, gente? A projeção de que o outro que deveria olhar, ou o outro que também deveria se abandonar para fazer o que eu faço por ele. Não. Então a gente tem que, parte de uma boa comunicação é a gente entender o que é nosso. Vai ter coisa que vai nos irritar no outro e que fala muito mais sobre a gente do que sobre o outro, de fato, né? E aí a gente precisa ter um pouco desse conhecimento, dessa compreensão. Mas sim, isso tudo a gente fala sobre o quê? Sobre eu estar mais seguro sobre o que eu vou comunicar. Estando mais seguro sobre o que eu vou comunicar, aí existe um outro passo que é: eu preciso definir a mensagem que eu quero passar. Ou seja, vamos dizer assim, ó. Aconteceu uma situação e que aí eu não gostei daquela situação. Eu tenho duas formas de comunicar isso. Eu posso comunicar isso de forma assertiva, ou seja, um pouco mais dura. Por quê? Porque isso já vem acontecendo várias vezes. Eu já falei várias vezes e agora eu quero ser mais assertiva. Então eu vou chegar pra fulaninho e falar: olha, eu não admito mais isso. Esse é um ponto que já vem me machucando, que já vem me desrespeitando e eu já tenho te falado isso. Então a gente precisa sentar e resolver isso. Senão a nossa relação está em perigo. Essa é uma comunicação mais assertiva, mais dura, né? Mais direta. Ela não é agressiva, ela é assertiva. Isso é um limite, isso é uma diferença muito importante, que inclusive eu vou falar daqui a pouco sobre a questão da comunicação não violenta. Isso é regra. Uma comunicação violenta vai ser 0% de efetiva. A pessoa ela pode até fazer o que você está pedindo, mas ela está fazendo isso por medo e não por respeito. E uma relação que se mantém por medo é uma relação tóxica, é uma relação ruim para você ou para o outro. Se você impõe de forma agressiva uma coisa que você está pensando ou sentindo, e o outro, mesmo não concordando, faz, você não está construindo uma relação. Você está construindo uma submissão, uma codependência, e não uma relação. E isso vai pesar para você no futuro. Vai pesar para você no futuro. Porque você quer alguém que troque com você ou você quer alguém para você controlar e mandar? Essa é uma reflexão que você tem que ter. Então, comunicação e violência, gente, a gente precisa cortar, banir da nossa vida. Banir é diferente de assertiva. Assim como eu posso, numa mesma situação, decidir o quê? Não, eu vou sentar e vou, em vez de ser mais assertiva, eu vou ser mais convidativa para essa comunicação, né? Então, eu vou ser mais convidativa. Eu vou falar um pouco sobre como eu me sinto quando o fulano faz isso. Sobre por que isso não me faz bem. Sobre o que eu espero construir com ela nessa relação, para que a gente tenha uma relação mais saudável. Então, eu tô fazendo uma estratégia, né, de comunicação mais convidativa, mais atraente. Ou eu posso fazer uma estratégia de uma comunicação mais assertiva, onde a pessoa entenda que aquilo não vai ser mais admitido. Ah, Adri, qual que é melhor? Não tem melhor ou pior. As duas podem ser muito efetivas. Geralmente, né, o que eu indico, né, para os meus clientes é experimente, né? Às vezes a gente pode, as duas comunicações podem ser muito desafiadoras. Porque essa convidativa, você tá se colocando mais. Tem gente que é muito duro e às vezes precisa acessar um pouco essa capacidade de ser um pouco mais convidativo, afetivo na forma de comunicar. Sabe? Não ser só pá, porrada. Porque realmente, às vezes, só a porrada, só aquela assertividade, aquela dureza, só aquilo às vezes não vai ser efetivo. Às vezes a gente precisa, inclusive, misturar um pouco as duas coisas, sabe? Para que as coisas funcionem. Isso é estratégia, gente. Ai, Dri, isso é manipulação. Não é, não. Não tem nada de manipulação. Não tem nada de manipulação. Isso é inteligência emocional. Não tem a ver com você querer impor. Manipulação é você querer encontrar formas de impor a sua percepção. De fazer o outro ceder por medo, por se sentir ameaçado, inseguro, abandonado. Isso é manipulação, né? É você, inclusive, nem querer se responsabilizar pelo que é seu dentro desse processo. Uma relação convidativa como essa, você pode, inclusive, falar: olha, eu também tenho tais e tais desafios. E eu percebo que você tem tais e tais. A gente tá precisando melhorar isso na nossa relação, a gente tá precisando comunicar melhor, a gente tá precisando... Então, não tem a ver com manipulação, tem a ver com estratégia de comunicação. Então, tem gente que é só duro, seco,
E essa pessoa às vezes vai precisar experimentar um pouco essa comunicação mais convidativa. E vai ter gente, não, que é sempre muito amoroso, muito... E que vai precisar experimentar um pouco dessa comunicação mais assertiva. Porque elas vão ter efetividades diversas, né? Então, às vezes vão ter pessoas que vão responder melhor uma coisa, vai ter pessoas que vão responder melhor a outra. A gente precisa diversificar isso, inclusive, nas nossas relações. A forma que a gente se comunica. Até na forma de se comunicar, a gente pode experimentar formas diversas para que isso seja efetivo. Fulaninho reage melhor a tal tipo de comunicação, né? É óbvio, gente, que nem sempre a gente vai ter, vamos dizer assim, essa inteligência emocional de parar, respirar e pensar. Mas é uma coisa que eu sempre falo, tudo pode ser depois redirecionado. A Adri, olha só, fulaninho fez isso comigo, eu não consegui responder na hora, porque me pegou tão de surpresa que eu fiquei calada. Tudo bem. Depois você vai, chama fulaninho e fala. Só não deixa de falar. Nossa, Adri, fulaninho falou e eu tava tão puta na hora, eu tava tanta raiva que eu explodi. Tudo bem. Chama fulaninho, então depois pede desculpa. Tudo pode ser redirecionado, sabe, gente? A gente não precisa acertar de primeira, a gente não precisa fazer o melhor, porque nem sempre a gente vai conseguir. Tá tudo bem. Mas a gente precisa refletir sobre aquilo. Tanto para poder se posicionar melhor e colocar nossos limites, quanto para poder nos reposicionar e pedir desculpa e rever a forma que a gente fez e falou. Isso, por exemplo, pode acontecer muito na comunicação com os filhos, né? Às vezes a pessoa chega cansada, estressada, sobrecarregada em casa. Vai chegar e aí vai ser um pouco explosiva. E aí, entenda, ir lá e pedir desculpa pro seu filho, pra sua filha, sobre ter sido agressivo ou agressiva, gente, isso é poderosíssimo. Você tá falando o quê pro seu filho? O que você tá comunicando de forma indireta pra esse filho e pra essa filha? É que eles não vão ser perfeitos, mas que eles podem ser bons. Que ser bons não é ser perfeito. Agora não, eu fiz, agora eu vou ficar no meu orgulho e não vou... Aí eu tô impondo uma coisa um pouco perfeccionista, contraditória, agressiva, né? Então, um ponto importante, né, gente, é a gente entender o que a gente quer passar com essa mensagem. Eu quero passar um limite, eu quero falar sobre uma demanda, eu quero buscar compreensão, eu quero buscar acolhimento. Às vezes a gente tá buscando acolhimento, aí entra... Por que é importante você identificar o que você tá buscando com aquilo? Porque a gente precisa ser coerente. Então, às vezes a pessoa ela tá buscando acolhimento, mas ela é extremamente agressiva. Quem que vai te acolher sendo agressivo? Me diz. Será que então... Porque é aquilo a frase que a gente falou no início aqui, ó. Não adianta você comunicar se o outro não te entender. Então, você quer ser acolhido? Fale de forma a ser acolhido. Fale sobre a sua necessidade. Convide o outro a te acolher. Ah, não, mas eu quero... Eu tô pedindo uma coisa pra pessoa, mas eu já vou pedindo, falando assim, mas também não precisa não, deixa que eu faço sozinha. Uai, ou precisa ou não precisa? Mas a pessoa tem tanta dificuldade de pedir que ela pede já dizendo que não precisa. Como assim? A gente precisa ser coerente, né? Eu tô buscando acolhimento, busque falar de uma forma que te gere acolhimento. Que a pessoa, então, esteja disposta a te ouvir. Sabe por que a comunicação agressiva ela nunca é efetiva, gente? Porque quando você fala de forma agressiva com o outro ele não quer mais te compreender. Ele não quer mais te compreender. Ele quer só se defender. Acabou, não tem uma comunicação. Você tá querendo mostrar o seu ponto de vista, o outro tá querendo defender o ponto de vista dele. Você pode ficar conversando 20 horas. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não adianta. Não vai. Por isso a comunicação violenta é 0% efetiva. Zero. Além de ser tóxica para as relações, seja pais e filhos, seja marido, mulher, mulher e marido, seja chefe e é zero efetiva. É tóxica. A pessoa não vai estar disposta a querer te entender, a querer te compreender, tá? O que vocês estão achando, gente, da live até aqui? Tá ficando claro pra vocês? Vocês estão se identificando, né? Você vê que não é um tipo de personalidade que tem dificuldade, são todas as personalidades adaptativas.
Todas as máscaras, vamos dizer, seja a salvadora, seja o durão, seja a boa moça, né? Qualquer uma dessas personalidades adaptadas vão ter os seus desafios na comunicação. Por quê? Porque reprimem e oprimem parte da sua própria humanidade, né? Parte da sua própria humanidade. E por isso tem dificuldade de comunicá-la. Então, o durão, por exemplo, o fortão, a fortuna, que tem que dar conta de tudo, ela quer ser acolhida. Ela quer ter suporte, ela quer receber apoio, mas ela não sabe comunicar isso. Não sabe. E quando comunica, fica toda confusa. Ai, será que eu não tô sendo dramática? De estar chorando porque fulaninho fez isso comigo? Uai. Eu quero respeito, eu quero não sei o quê, mas ao mesmo tempo eu mesmo desqualifico o que eu sinto. Aí como é que fica? Como é que essa comunicação vai funcionar se nem eu tô segura ainda sobre a minha percepção e sobre o meu sentimento? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Então, é muito importante a gente entender que existem várias formas de comunicação. E que essas formas, elas têm que ser coerentes ao que eu busco. O que eu tô buscando? Eu tô querendo claramente, né, ser diretiva, assertiva e falar que eu não gosto, eu não quero aquilo e que eu não admito aquilo, eu posso ser assertiva. Eu posso depois, em outro momento, conversar de forma mais convidativa, né, mais sobre as emoções, sobre como eu me sinto, me expondo. Posso, são todas estratégias e formas. Eu tô buscando acolhimento, suporte, eu tô sendo humilde de demonstrar isso, que eu tô precisando de apoio, de suporte. Por que se eu tô querendo apoio e suporte, mas eu sou o tempo todo só dura? Desculpa, as pessoas não vão entender. Gente, o que tem de gente no consultório magoado, amargurado, chateado, se sentindo injustiçado, rejeitado, mas que quando começa o processo de autoconhecimento tem que entender que faz parte de todo esse processo. Por quê? Porque se você só mostra que você é forte o tempo todo, as pessoas não vão se preocupar com você. Porque você é a primeira pessoa que está comunicando que você não precisa de nada, nem de ninguém. Olha a comunicação que você está gerando na vida, porque é o que eu falei do início. Comunicação não é só o que você fala, é a sua postura. Quando você nunca coloca limite, quando você é uma pessoa sem limite, as pessoas não vão se preocupar com o seu limite. O que faz uma pessoa se preocupar em será que fulaninho não vai gostar disso que eu tô falando e etc? É o fato de eu já ter demonstrado outras vezes que tem coisa que eu não gosto. Agora, se eu sou sempre a pessoa que gosta de tudo, que aceita tudo, que não tem limite pra nada, por que fulaninho pensaria isso? A gente tem que estar atento ao que a gente comunica nas relações, pelas nossas falas, pelos nossos gestos, pelas nossas não falas, por tudo. Então a gente tem que mostrar que a gente tem capacidades, potências, etc. Mas que a gente também tem limites, sensibilidade, necessidades e demandas. Porque nós somos tudo isso. Mas é uma responsabilidade nossa expressar essas coisas. A gente tem que mostrar que a gente pode estar disponível, que a gente pode ser agradável, que a gente pode ser amável, mas a gente tem que mostrar também que tem coisas que não nos agradam, que a gente tem limites pessoais, que vai ter hora que a gente vai ter que se priorizar e que tá tudo bem. Pra quê? Pra que o outro lide bem. Aí às vezes a pessoa nunca colocou um limite. Aí ela coloca o primeiro limite e o outro ficou super chateado. Aí é o que eu costumo falar. Seja ainda. Seja mais persistente nisso. O outro precisa começar a entender que a sua nova forma de amar... Por quê? O que você ensinou para essa outra pessoa? Que a sua forma de amar é o quê? Servi-la. Então agora que você não tá mais servindo, que você tá colocando limites, essa pessoa pode se sentir um pouco ameaçada no amor. Quando você ainda faz isso com uma frequência aonde você dá e não dá, como qualquer relação tem que ser. Às vezes a gente vai estar disponível, às vezes a gente não vai estar, às vezes a gente vai priorizar o outro, às vezes a gente vai priorizar a gente, e é normal. Essa pessoa vai começando a ficar relaxada na relação, porque ela vai entendendo o quê? Que ela ainda é amada. Só que agora de uma nova forma. Mas isso é uma coisa importante da gente fazer, tá, gente? Da gente começar em nós mesmos. Então, o que é nosso, o que é do outro? O que eu tô sentindo?
do que eu tô pensando. O que eu quero dessa comunicação. Para que eu entenda, então, qual forma eu vou comunicar. Tá? Isso é um processo. Nossa, Adri, mas é difícil se comunicar, hein? É difícil? Gente, qualquer coisa que é nova exige da gente exercício. Exige da gente experiência. A gente não aprende nem a caminhar. Quando a gente é bebê, na primeira caminhada, a gente levanta e sai andando. A gente levanta, cai, tenta de novo, cai de novo. Aí a gente começa a aprender a andar no retinho, né? Daqui a pouco vem as curvas e as subidas e descidas. Daqui a pouco tá a gente caindo nas subidas e descidas. Aí a gente aprende na subida. Entenda. A gente precisa exercitar para que aquilo se torne uma coisa natural. As coisas não vêm de graça. E eu vou falar uma coisa bem sinceramente pra vocês, tá, gente? Comunicação é um desafio pra todo mundo. A gente, infelizmente, aprende... São muito poucas as pessoas que já vêm de lares comunicativos, com boas comunicações. Muito. O que geralmente acontece, né? Ou as coisas são agressivas, então são gerações e gerações se agredindo, ou são gerações e gerações que não falam, né? Então tem casas, por exemplo, que as pessoas não se comunicam, não têm intimidade. Irmãos que não têm intimidade, pais e filhos que não têm intimidade, marido e mulher que não têm intimidade, né? Muitas casas também que é tudo agressivo, é abusivo, é impositivo. Então assim, ó, Dri, pra mim me comunicar é difícil. Pra maioria é. Pra maioria é. Mas se você entende o poder que é aprender a se comunicar, você vai investir nisso. Isso vai ajudar você a ser uma melhor líder, uma melhor mãe e pai, um melhor marido e mulher, uma melhor amiga e um amigo, porque vai estar fazendo você estar mais presente na vida, existindo na vida, e então as suas relações vão responder melhor às suas demandas. E aí existe uma troca, e aí existe um amadurecimento. Relacionamento é o tempo todo, gente, um processo de amadurecimento. Quando eu me expresso, eu tô oferecendo uma reflexão pro outro. Assim, quando o outro expressa e eu escuto, ele também tá me oferecendo uma reflexão. Se o meu marido vem falar pra mim, você é agressiva quando você tá sendo questionada, e se eu verdadeiramente uso desse retorno pro meu crescimento pessoal, isso me amadurece, isso me faz crescer. Se eu chego pra fulano e falo, olha... isso é uma questão sua, não é uma questão minha, você está projetando em mim. E a pessoa topa essa reflexão, ela pode estar crescendo com aquilo. Mas pra gente topar essas comunicações, né, gente, a gente precisa estar mais autoconfiante. O que gera muito problema de comunicação são as nossas inseguranças, é as projeções que a gente faz, é o medo de ser visto na nossa humanidade como pessoas falhas, como pessoas... Então, assim, às vezes a gente já sabe que tá errado, mas não cede, não. Já sabe que... Cara, é mesmo, eu dei um exagerado, mas não cedo de jeito nenhum. Isso é problemático demais. Ceda. Quando você vê que... Às vezes, entenda, isso acontece muitas vezes. Às vezes não é um que tá totalmente errado ou outro tá totalmente errado. Às vezes tem questões de cada um ali no meio. Uma vez, né, eu e Júlia, a gente brigou na praia. A gente brigou, nananã, né? Ficou uma situação meio ruim. E a gente tem uma mania de querer caminhar pra conversar, né? Então vamos caminhar, vamos caminhar. E a gente começou a caminhar. E a gente começou a refletir sobre aquela briga. E a conclusão que a gente chegou é que tinham questões minhas e questões dele naquilo ali. Tinha o meu medo de não ser priorizada, que é uma questão minha, da minha história de vida. E tinha uma questão dele de ser perseguido e controlado, que é uma questão dele, da história de vida dele. E que naquele momento, diante daquela situação, se misturou. Eu fiquei com o sentimento de estar sendo abandonada e ele ficou com o sentimento de estar sendo controlado. E na verdade a gente estava falando sobre nossos sentimentos. Só que a gente estava tão preso nas nossas coisas, nas nossas projeções, que a gente não estava conseguindo ouvir o outro. E na hora que a gente entendeu isso, a gente se deu espaço para ouvir o outro. E aí a gente entendeu que na verdade eram questões nossas. Né? Questões pessoais, e cada um tinha que lidar e resolver isso em si. Isso acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo. Então, quer se comunicar melhor? Se conheça melhor. Quer se comunicar melhor?
Acolha mais a sua humanidade. Entenda que você não tem que ser perfeito para ser amado nem para ter valor. Que para você crescer, amadurecer e progredir na vida, você tem que topar olhar para os seus desafios. Senão você não vai crescer nada. Nada. E aí o seu desejo de daqui 5 anos estar melhor do que hoje não vai acontecer nada. Vai continuar a mesma coisa. Você quer se comunicar melhor? Aceite o fato de que você tem necessidades, emoções, limites e que é uma responsabilidade sua expressá-los. Ao se comunicar melhor, você existe. E ao existir, você dá e recebe melhor. Você troca melhor com as pessoas. Você não faz pelo medo e pela insegurança. Você faz pela autenticidade. Eu considero, gente, esse um amor muito mais seguro. Muito mais seguro. Eu me sinto muito mais segura em um amor onde a pessoa pode me ver por inteira. Por quê? Porque esse amor não está condicionado. Esse amor não está condicionado. Esse é um amor autêntico. Que me vê em toda a minha humanidade e me ama. Entende? Ellen, existem vários instrumentos. O processo terapêutico é um dos mais efetivos, né? Mas você está consumindo bons livros sobre autoconhecimento, boas palestras, né? Então aqui no Instagram, no YouTube, a gente tem muitas pessoas falando sobre isso. Mas ainda assim, né? Mentorias, né? Cursos, ainda assim, investir num bom processo terapêutico, eu acho que é insubstituível, sabe? Eu acho que é muito poderoso a gente investir no processo de autoconhecimento, porque entenda, né? Quando a gente começa a se mostrar na nossa humanidade, os nossos mecanismos de defesa, nossas neuroses, eles aparecem muito, né? E aí vai ser o processo terapêutico que vai ajudar a gente a ir lidando com esses medos, reaprendendo, né, a nos ver enquanto pessoas de valor. Não por atitudes, condicionamentos, né? E sim por quem somos. O que faz você uma pessoa de valor é você ser uma pessoa construtiva. E não perfeita. E não o tempo todo agradável. E não só forte. E sim ser uma pessoa construtiva. Que fala, que escuta, que se responsabiliza. Percebe? Então, pra fechar, gente, a live de hoje. Gostaram da live? Deu pra entender? Estão saindo daqui um pouco mais conectados, mais reflexivos sobre si? Me deem um retorno. Então, pra gente fechar, essa que é uma frase que eu gosto bastante. Fala assim: o maior problema com a comunicação é que nós não ouvimos para entender. Ouvimos para responder. Quando ouvimos com curiosidade, não ouvimos com a intenção de responder. Ouvimos o que está por trás das palavras. Então, escute o outro com disponibilidade. Fale para o outro com confiança, tá? Busque refletir sobre o que você quer alcançar com aquela fala, para que você comunique aquilo de uma forma mais eficiente. Isso salva relações, isso amadurece você e isso gera muitas oportunidades no outro. Às vezes a gente fica com medo de magoar o outro e mal sabe a gente que quando a gente realmente fala o que precisa ser falado, a gente está oferecendo a possibilidade do outro crescer como nunca na vida. Porque uma pessoa que, por exemplo, te controla, quando você coloca o limite, você está oferecendo para ela a percepção de que o que gera esse amor não é o controle dela, e sim o seu desejo em amá-la. E isso é muito poderoso, porque o controle é a expressão de uma pessoa insegura. Então se responsabilize e confiem de que os seus sentimentos, os seus limites, as suas necessidades podem ser extremamente poderosas na sua evolução e na evolução do outro. Tá bem? Então é isso, gente, a live de hoje. Obrigada pela companhia de todos vocês, né? Com certeza. Saber ouvir e saber falar. As duas coisas, né? As duas coisas. As duas coisas, as duas disponibilidades e responsabilidades são muito importantes, né? Porque é engraçado quando você conversa muito
E agora até falando sobre uma comunicação não intencional, né? O fato de você trocar, conversar, né? Conversa sobre a história de vida de um, sobre a história de vida do outro, né? Sobre as coisas que tem dificuldade. Veja, esse é um sentimento seu. Falar é mais fácil. Muita gente tem dificuldade de falar também, viu? E dependendo do que vai falar, então, tem muita dificuldade. Pedir, colocar limite, tudo isso pode ser muito difícil para muitas pessoas, né? Mas quando a gente conversa até sobre coisas outras, né? Sobre nossa intimidade, sobre nossa humanidade. Isso vai gerando até uma facilidade maior de compreender o outro, né? Então, tira um tempo com as pessoas que você ama para conversar sobre coisas importantes, sobre conversar sobre a história de vida de vocês, sobre como vocês se sentem, sobre como estão acontecendo as coisas agora na vida. Isso pode ajudar muito também nos momentos de comunicação mais desafiadora, né? Nos momentos da comunicação que pode ser mais desafiadora, o fato de ter essa intimidade pode dar um pouco mais de delicadeza, ou saber como falar, ou saber ouvir o que o outro tá precisando, né, falar, ajuda também, tá bom? Então, tirem tempo para viver essas relações, tá, gente? Então é isso, queridos. Amanhã eu devo estar subindo essa live lá pro YouTube. Então, quem gostou, gente, indica a live, tá? É muito importante porque isso ajuda muito nos números aqui do meu Instagram, do meu YouTube, tá? Então, espero que vocês também me ajudem, me deem suporte, né? E eu vou estar, gente, me comprometendo a estar aqui com vocês pelo menos uma vez na semana, tá? Quando eu conseguir 2 vezes na semana, eu venho aqui nos stories e falo pra vocês. Mas não estou me comprometendo porque, como eu falei, né? Na gestação, a gente fica mais cansada, né? Então, eu tô tentando ser um pouco mais acolhedora com isso. Quando eu estiver um pouco mais disposta, eu venho 2 vezes. E aí, aviso vocês lá nos stories, é só estar sempre me acompanhando lá nos stories, tá bom? Outro ponto, antes da gente fechar, eu tô voltando a falar sobre as personalidades, tá? Eu até hoje falei lá nos stories. Inclusive, essa semana eu vou estar falando bastante sobre a personalidade da Salvadora. Acompanhe, tá? Entender a sua personalidade não tem a ver só com você se definir do tipo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Tem a ver com você entender quais são os seus desafios, né? E isso ajuda muito nesse trilhar o seu progresso, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. E a gente vai se falando pelos directs, pelos stories. Um beijo, diamantes. Até a próxima.